Bom, senhor, obrigado por participar com a gente, comigo, com o Elton logo depois que vim. Te agradecer mesmo por estar ajudando a gente nessa caminhada nova, né? E assim como o professor Eduardo, te trago aqui porque são casos que já tem na educação, já tem o município de Santa Rita, assim, bem, são bem conhecidos, né? E tem uma história longa na educação aqui e são uma história bonita, né? Então, como tu e como o Eduardo são grandes professores que estimulam grandes alunos aqui e grandes profissionais também. Então, quero te agradecer desde já. Gostaria de começar assim a pegar já na educação do tempo que o senhor começou aqui até agora, o que o senhor vê de mudança, o que melhorou aqui dentro desde que tu começou lá atrás, né? Desde que o senhor me deu aula no Tiradentes até agora. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Elton. Boa tarde para as pessoas que vão nos assistir depois. Cara, eu fico muito agradecido de receber esse convite. Me sinto honrado de estar participando aí de uma programação jovem que está tentando construir. Em termos de educação, vou passar direto para a pergunta. O que mudou no município de Nova Santa Rita? Temos um momento diferente. Eu entrei em Nova Santa Rita em 2009. Nós estamos em 2022, a sociedade como um todo mudou. Nós tivemos mudanças significativas na educação, na política e tudo mais. Isso tudo reflete a comunidade, se refletindo na rede municipal de educação, onde eu trabalho em Nova Santa Rita, que eu gosto bastante. Comunidades, eu gosto bastante, trabalhei em quase todas as escolas, ali minha zona é larga. Eu vejo algumas mudanças que eu participei, por exemplo, uma delas, a implementação da gestão democrática na educação, associação de professores, quando eu trabalhava, depois que eu saí da escola de gente, lá em 2010, 2011, a gente montou uma associação de professores. E uma das primeiras pautas que a gente puxou foi a questão da gestão democrática, no ensino nosso, que era único. Um dos únicos da região metropolitana que não tinha gestão democrática. O que é isso, gestão democrática? Vai desde a eleição de diretora ou diretores da escola pelos diferentes membros da unidade escolar, segmentos, pais, mães, responsáveis, professores, funcionários e alunos maiores de 15 anos votando. Isso dá uma grande mudança no que diz respeito à questão pedagógica, a questão política da própria educação, as pessoas poderem estar escolhendo os caminhos da escola, que são os diretores e diretoras. Isso é uma mudança bem importante. Na questão da gestão mesmo, na nossa vida, a gente tem uma terceira dimensão do trabalhadores hoje, agora, desde a prefeita Margarete, agora com o prefeito que eu participei, teve algumas mudanças importantes desde a formação professores, estamos tendo um investimento maior nisso. Os professores são mais respeitados, as professoras, as opiniões. Houveram as novas obras, como a ampliação da educação infantil, construção de novas escolas. Então, isso, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à implementação da educação, questões curriculares também, que vão avançar, que vão se desenvolver para a gestão democrática. Porque nós estamos muito importante ouvir todos os hoje que estão no espaço escolar. E a gestão democrática abre essa possibilidade de discussões, porque ninguém é dono da verdade em educação. A educação ela deve progredir, ser progressista e ser humanista, no sentido de trazer progresso no desenvolvimento da rede de acordo com o desenvolvimento da sociedade, das novas identidades pessoais que surgem, jovens e culturas que surgem. Então, essa é a importância
bastante grande da gestão democrática da educação, né? Os alunos, eu não sei se tem alguma mudança, são gerações, né, que eu tenho de alunos e alunas ali, alguns já casados com filhos, e também tive a oportunidade de, estou sempre me reinventando em educação, né, me humanizando e aprendendo com as novas gerações. É sempre um desafio conversar com os novos sextos anos, né? E esse ano eu tive sextos anos aí na escola Campos Salles, né, no bairro Califórnia, e são gerações diferentes, mas a minha relação com os alunos e alunas continua muito partindo da afetividade. Isso é uma característica da minha atividade. E depois desenvolver processos educativos, né, processos de ensino e aprendizagem dentro da minha disciplina, que é a história, mas também essa questão da afetividade. Fui muito recebido, bem recebido pelos nossos aqui, adoro muito as gerações que eu tive de educandos e educandas, e também de comunidades que eu passei. E eu vejo a educação de Nova Santa Rita no presente evolução. Evolução no sentido de a cidade ela é muito nova, né? Ela completou 30 anos agora, teve uma emancipação lá em 1992, então é uma cidade nova, né? Que está se construindo num ritmo muito rápido em termos de educação. Hoje nós temos muitos professores e professoras do próprio município de Nova Santa Rita formados. A educação do município já tem uma identidade própria, tem grandes educadores e educadoras, todas as modalidades, seja educação de adultos, educação infantil. Professor, só uma coisa. O senhor se aproxima, o eco, dá um eco. Fica um pouquinho mais longe? É tipo um eco. Pode concluir. E aí, então, eu acho que as mudanças é porque o município está crescendo, há uma visão dos administradores de que é importante a educação, se abre espaço educativo melhor, se investe, agora tivemos investimentos, agora falando do Chromebook, que também foi nos passado para todos os professores e professoras pela gestão que está agora, né, para os trabalhadores. A gente tem várias evoluções na questão da formação. A Nova Santa Rita está buscando e questões estruturais. Agora a gente tem a louça digital, também em sala de aula, que eu não comecei a usar, mas a gente recebeu agora na escola, que é um grande desenvolvimento da educação, vai nos permitir ter conexões diretas, ter vídeos, ter um audiovisual que facilita e melhora o desempenho das aulas, né, e a apreensão do conhecimento por parte dos professores e por parte dos educandos. Bom, isso é excelente, né? Da minha época para cá, então, uma evolução gigantesca, né? Assim dizer. Agora, louça digital, mais escolas, tem projetos de mais escolas e, né? Como o senhor falou antes também, hoje também tem um certo diálogo com os novos estudantes, com aqueles novos jovens, né? O senhor tem que ter um outro jeito de falar, um outro jeito de abordar, e do mais no nossa área, que é a história. Hoje está um pouco difícil falar sobre história, né? Vamos botar no contexto social hoje, e como é que se lida isso dentro da escola, né? Que pela essa popularização, né, que tem hoje, é mais complicado hoje lidar com a nossa matéria dentro da sala de aula? Tá muito, só para terminar com isso, fazendo um link, está muito diferente da tua época, se for pensar, né? Sim, é gigantesca, a questão nítido. Democrática, a questão da cidade ter aberto para a questão de novas culturas, isso hoje bem mais tratado na nossa cidade, que é uma cidade mais fechada. Hoje em dia, a cultura jovem, os empoderamentos infanto-juvenis estão sendo mais abordados, empoderamento infantil. São novas linguagens, mas eu vou te dizer bem a verdade, eu vejo que é diferente quando eu paro, porque eu não penso, porque eu sempre estive em sala de aula nesse tempo. Sim. Então eu fui me transformando junto. Eu passei no sarau aqui na Circula, a gente conversava sobre a escola, e uma das coisas que eu levantei é que eu me humanizo como pessoa, porque faço esse exercício pessoal, talvez outras pessoas, que outros professores também, professoras façam, de tentar aprender sempre com as novas gerações e ir me transformando. Isso eu considero uma humanização.
Porque a humanidade muda, a sociedade muda e tu é obrigado a te adaptar. Tá? Para mim, isso é um processo bem tranquilo, assim, tanto que eu falei para vocês anos, que trazem coisas novas, dentro de uma energia nova, e que eu estou sempre bem disposto a aprender junto e aprender. Né? Tratar de história hoje. Sabe que aqui no município até é mais aberto o trato da história, claro que sempre de maneira sutil. Eu não gosto de me posicionar muito abertamente nem partidariamente. Assim. Sabe? Eu deixo sempre, algumas vezes eu me posiciono, mas eu gosto bastante que os alunos reflitam sobre a sociedade. Reflitam sobre as questões históricas para que eles possam chegar a partir deles, do próprio pensar, a conclusões independentes que eu posiciono. Né? Eu tenho uma visão de escola dialógica, né? Um dos primeiros pontos, que é um conceito linear, é a questão da aprendizagem dialógica. É isso que eu ensino os professores pela educadora. Não aprendem. Então, é um constante processo de ensino e aprendizagem. Tu vai aprendendo e vai ensinando. A história ela é muito ampla, então tem várias formas de estar estudando. Ao longo desse período, eu também fiz várias maneiras de teatro. A gente fez debates sobre eleições presidenciais em 2014, eu acho, no meu lugar. Nós estávamos num processo eleitoral e eu dividi a turma em quem era de direita, esquerda, dos partidos, e que eles pesquisassem sobre as propostas e defendessem essas hipóteses dentro de um debate na sala de aula. Eles perceberem as diferentes maneiras de pensar sobre economia, sobre sociedade, sobre educação. Tá? Evidente que quando perguntar, muitas vezes eu me posiciono sempre como progressista e como humanista. No sentido que a sociedade deve progredir e que a escola deve progredir dentro da história, né? E que a gente deve captar a história de acordo com novos olhares também. A gente tem que buscar nos fatos históricos passados e comprovados através de dados científicos, né? De pesquisas metodologicamente comprovadas em história, mas a gente tem que estar buscando os fatos novos, diferentes interpretações. Teve um tempo mais difícil de tratar, que foi um pouquinho antes da eleição de 2018. Eu trabalhava na EJA, mesmo assim a gente também trazia alguns filmes que retratassem a situação que a gente estava vivendo. A gente estava entrando num sistema que depois se comprovou desse governo, um sistema altamente democrático. Então era necessário que as pessoas fizessem uma reflexão do que é democracia, o que é antidemocrático, o que é constitucional, o que é anticonstitucional, como é que se constitui dentro da história, tanto da história do Brasil como da história mundial, para que as pessoas pudessem refletir sobre isso. Uma situação que lá em 2018 eu pensava muito em tratar era a questão da manutenção das individualidades. Para que as pessoas conseguissem, os educandos e as educandas conseguissem pensar através da sua individualidade. Que não fosse alvo de coletivização determinista, assim, como é um protótipo fascista. Então, que leva todo mundo a seguir um modelo único, a não acreditar no Estado laico, acreditar no Estado de uma única religião, né? E quebrar essas questões de gênero, que é o modelo trazer isso para ver a participação das mulheres na história de maneira crítica. Eu sempre faço isso na educação de jovens adultos. Né? Inclusive, eu quero dar um livro aqui bem interessante que me ajudou bastante, que existe a greve do sexo na Roma, na Grécia Antiga, é bem interessante, uma Roma feminista. Então, sempre trazer essas questões de empoderamento. Empoderar as mulheres na questão de gênero, empoderar as diferentes etnias, as questões das culturas étnico-raciais, né? Para que seja a gente tenha a diversidade de construir os nossos países de ordem mais melhor, né? Melhor se viver mais humano, né? Empoderar em relações à escolha da sexualidade, mas de tempos históricos de maneira metodologicamente histórica também. Bom, foi uma aluna, né, professor de história. A gente tem que tratar essa história, esses fatos históricos. Sim. E o resto tem as linguagens, usar o que a gente tem. Às vezes eu faço um monte da. Trago vídeos, eu trago que eu fiz no passado com uma aluna agora de história, que era para eles terem uma sociedade, um tempo, um espaço específico, e trazerem questões sobre elas e, através do vídeo, mostrarem questões culturais e políticas daquela sociedade. Para promover o diálogo.
Houve uma mudança, assim, os alunos hoje em dia eles estão muito mais liberados, têm muito mais contato com informações. Antes a gente tinha um livro didático, a gente comecei a usar áudio e vídeo antes de fazer telejornais, né? Mas hoje em dia a gente consegue usar o celular, os alunos pesquisam sobre fatos históricos, conseguem baixar vídeos, falar sobre vídeos. Né? Então é bem interessante. Gente, os alunos são muito mais interdisciplinares hoje. Traz uma questão de história, daqui a pouco se aproxima de geografia, se aproxima de coisas da ciência, questões do meio ambiente e tal. Hoje em dia a gente tem que tratar muito mais do potencial interdisciplinar de pesquisa. Porque eles têm os alunos e as alunas têm fontes de informação muito mais disponíveis. Né? É interessante esse ponto de trazer a tecnologia para a sala de aula. Né? Acho que isso no século XXI foi um avanço extremamente importante. Né? Claro que usado com o devido cuidado. Apesar de a gente estar vendo hoje na sociedade muitas coisas falsas sendo trazidas para as pessoas, e na sala de aula a gente aprende a ver que tem coisas que a gente tem que cuidar no que vai ver. Né? Isso que tem esse ponto também. Acredito que os professores, em geral, optam por lugares que saibam onde são confiáveis e também ensinam a pegar aonde tem, onde não tem, né? Notícia verdadeira e falsa. Aí eu entrei no ensino fundamental em 1981, eu, Jefferson. Em 81 eu entrei no ensino fundamental da Escola Martins Costa Júnior aqui em Porto Alegre. A gente tinha só um livro didático e era o período da ditadura, final da ditadura. Tá? A gente cantava hino, fazia todas essas situações. Tinha um adestramento maior do corpo, não tinha uma possibilidade de expressar melhor. Os meios de informação eram pouquíssimos, as bibliotecas eram precárias. Né? O professor sempre tinha ideia. A aula de história, o professor mandava decorar 20 questões, porque 10 iam cair na prova daquele capítulo do livro. Tá? Eu tinha que decorar e não cair 10. Se tu errasse uma palavra na questão, ela estava errada. Tu tinha que literalmente decorar as respostas. Isso é muito diferente de hoje. Primeiro a gente passou por um cenário mais crítico, nos anos 90, início dos 2000, a gente não tinha acesso à informação ainda. Hoje em dia os alunos muito têm acesso à informação. Claro, quando a gente vê alguma coisa que a gente percebe que é uma fake news, é uma notícia falsa, a gente trata de desconstruir isso. Porque a guerra híbrida é uma coisa muito séria, né? E a gente precisa trabalhar em todas as dimensões da sociedade, é muito grave. Eu vi uma reportagem que diz que tem mães na Rússia que não sabem se o seu filho está na Ucrânia. Porque tem uma ideia, elas recebem do governo russo informações fake news. Para que não causem os alarmes na cidade. Essa é uma notícia muito dramática para as suas famílias, muito desconfortável para as suas famílias e para as pessoas, porque mexe com a verdade. É uma mentira que mexe com a vida das pessoas. Então a fake news, essa guerra ela é muito grave nessas eleições também presidenciais. A gente não tem proposta hoje tem um debate na UEM, mas a gente não tem proposta desses dois candidatos, não tivemos dos outros todos, propostas, a gente não sabe exatamente quais são as propostas de educação, saúde, de transporte, mais uma guerra de acusações, quando tem debates presenciais e entrevistas, e uma guerra de informações faltas na internet, nos meios de comunicação da internet, nas redes virtuais, no WhatsApp. Então, a fake news ela é muito prejudicial para a sociedade toda. Né? Mas na sala de aula é muito mais ainda, porque na sala de aula você está construindo para estar com adolescentes, muitas vezes, que estão, e crianças, e jovens e adultos que estão construindo a sua sociedade, por exemplo. Então, tu lidar com uma notícia, tu trazer uma notícia falsa, permitir que essa notícia falsa se torne informação válida, é uma coisa que está prejudicando mais a formação das demandas e o processo educativo para o outro. Não diferente entre informação e conhecimento. Informação é tudo aquilo que a gente tem acesso.
E o conhecimento ele precisa ser cientificamente comprovado. Às vezes a gente já há 18 anos eu já tinha ninguém dos estudos que é fake news. Eles sabem que existe, né? Eles sabem, não sabem identificar muitas vezes. Não fake news, coisas não identificadas. Você vai conversar com eles, percebem o problema que é a notícia social. Principalmente sobre fatos históricos. Porque a história tem isso. Porque a pouco está acontecendo agora, daqui a pouco já vai ser história daqui a a história recente, né? A história dos últimas horas, isso já é história. Pois é, isso vai ser uma tamanha complicação pra gente depois, né? A gente tem que explicar isso depois. Como ele tem isso, né? Mas falando sobre os candidatos que não tem proposta. Sim, não. Tranquilo. Não, falando da. O senhor falou da não tem proposta para educação, o senhor é a segunda pessoa que me fala isso, né? Todo mundo que a gente não tem proposta para educação nessas eleições. Só um pouquinho mais, nós não temos proposta de educação nesse país. É. Hoje a gente não tem projeto de educação. Isso. A gente tem uma fragmentação muito grande, né? Sim. O descrédito na ciência faz com que a gente não consiga. Porque a educação é uma ciência, né? Sim. Existem estudos sobre tudo, sobre o processo de alfabetização, sobre educação de jovens e adultos, sobre etapas de desenvolvimento, sobre novas culturas dentro da escola. Isso tudo são pesquisas metodologicamente, cientificamente na ciência que é a educação. Isso a gente tem que levar em conta que é uma coisa que a gente precisa, né? Ter educação, claro, a gente precisa ter educação, a gente precisa ter transporte, precisa ter segurança, saúde, mas geralmente a gente não está vendo isso mais. A gente está vendo mais embate de político brigando com político, eles se ofendendo ali e fazendo aquele teatro, né, para chamar pessoas que gostam disso, mas realmente coisas que não que tem pauta e são importantes para nós, não tem. Então, realmente a gente precisa muito focar nisso, de construir fazer com que as pessoas olhem para esse lado de vamos olhar as propostas, né? Vamos olhar o que eles têm para nós, porque é para nós que isso vai refletir no futuro. Então, e claro que o senhor falou bem sobre isso e eu concordo plenamente com o que o senhor falou. E além do mais, não sei se o senhor viu, chegou a ver, né? Mas isso se reflete também dentro da sala de aula em alguns casos pequenos e específicos, né? Como teve recentemente a notícia de uma professora fazendo gestos, né, em sala de aula, mas não sabe o contexto, tá? Mas isso é uma coisa muito séria. Não sei, o senhor que vivencia a sala de aula, o senhor sabe que é uma coisa muito séria. Os alunos aprendem o que o professor fala, além de pesquisar, óbvio, e correr atrás por si só, mas o que o professor fala em sala de aula é uma autoridade no que ele está falando. Então, realmente tem que tomar muito cuidado com isso. Não sei se você pegou o ponto que eu quero dizer. Eu assisti a imagem no vídeo. Achei aquilo ali totalmente antipedagógico. Aquilo ali reflete que a pessoa não conhece a história, não conhece o que representa o nazismo, né? Isso. Na Segunda Guerra Mundial, né? Um dos maiores sistemas de maior preconceito, né? A questão da construção do nazismo, a morte e a perseguição de homossexuais negros, principalmente de judeus, né? O assassinato cruel de várias pessoas em nome de uma suposta superioridade racial ariana, né? Então ali é proibido, né? A gente não trata desses, quando eles aparecem, a gente procura desconstruir, né?
o professor ele tem grande influência na formação dos educandos que não foram um período de formação da sua personalidade, estão em dúvida sobre muitas coisas, têm acesso a essas informações, né, que muitas vezes não são conhecimentos, muitas vezes são notícias falsas. Acho que a professora foi muito infeliz naquele gesto. Se ela soubesse o que representa aquilo ali, o que poderia levar, o que nós temos hoje no Brasil, do crescimento do fascismo, dessas questões totalitárias, deterministas, preconceituosas, que estão no nosso cotidiano. O professor, pelo contrário, o professor tem o papel de contribuir para a desconstrução desse tipo de atitude, desse tipo de construção social. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho sim que o professor é uma autoridade. O professor ainda é uma autoridade sem ser autoritário, né? Como o Freire fala. Sim, sim. Ele fala de autoridade e autoritarismo. Não, autoridade no sentido de saber o assunto, né? Sim, autoritarismo é querer pôr uma ideia na cabeça dos educandos e das educandas, né? Sim. A autoridade é trazer um conhecimento válido, ter a autoridade de passar um conhecimento cientificamente comprovado, ter responsabilidade para trazer um gesto que pode estar crescendo em meio a uma cultura jovem e daqui a pouco está causando problemas cotidianos de violência, preconceito e tudo mais. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Muito grande, porque isso aí são teorias práticas que levaram a uma ótica de ter com muitas pessoas no mundo. E ainda visto na sociedade atual. Sim, esse tipo de gesto, esse tipo de culto cresceu muito nos últimos 4 anos, né? Então é nítido o que tá acontecendo. Mas o que a gente praticamente, o professor está fazendo, ele é combatendo isso. Ele está lutando contra esse movimento. Então, cada dia mais a luta do professor fica mais complicada e mais acirrada, né? Então, por isso que a educação é importante, para ter essa mais, vamos dizer assim, construir mais como é que eu vou falar, mais embasamento científico para poder lutar contra essas negatividades que tem, essas coisas que eram no passado, mas estão voltando à tona, mas no sentido que já era ruim e está sendo muito ruim agora para nós. Então o professor está criando soldados para combater essas ideias fascistas, nazistas. É muito complicado e mesmo assim não está sendo valorizado, ainda é criticado algumas vezes. Então a gente tem que ter mais falas, a gente tem que ter mais lugares de fala para poder combater mais isso, né? Creio que há movimentos na rádio, na TV, e há vários passeatas para isso, mas tem que crescer mais a voz do professor, creio eu, que para poder combater essas coisas que sinceramente desconstrói um país inteiro, principalmente o Brasil, né? De ter umas ideias assim que a gente sabe, nós historiadores sabemos que não tem nada a ver com o Brasil, né? Então, creio que nós temos que ter mais mecanismos de fala para poder combater e ganhar essa guerra, né? A gente tem que ter em mente que a escola não é o único espaço que educa. Sim. Como ela não é o único espaço que educa, a gente recebe educandos e educandas com diferentes formações, com diferentes personalidades, com diferentes caminhos, com trajetórias de vida. Muitas vezes da família, muitas vezes de outros espaços que acaba convivendo, muitas vezes com pessoas que acaba convivendo no seu cotidiano. Faz uso
os educandos e educandas, né, educação mais em adolescentes, mas aí pode pensar em crianças e adultos, e jovens e adultos também, trazem esses modelos totalitários como sendo solução, como se um Estado totalitário, antidemocrático, pusesse uma realidade, uma verdade, nem tenha que ser a força, nem que seja castradora das liberdades individuais, que cria uma matilha, digamos assim, um bando de pessoas que possam fazer justiça. Isso surge muito na sala de aula, mas ao mesmo tempo surge as resistências. Ao mesmo tempo que isso cresceu muito entre os jovens, cresceu muito entre os jovens também a questão da luta pela diversidade. Então são coisas que hoje estão parelhas, né? É evidente que esse espaço que está nos dando aqui, todas as lives assim, que a gente participa e que eu construí também, numa parte da Quem Tem Medo da História, elas são espaços de resistência. A resistência se faz de todos. Então, eu até queria parabenizar vocês, pelo Elton, por esse espaço, essa possibilidade de a gente estar construindo uma resistência, um repensar da sociedade, sempre buscando a democracia e o respeito à diversidade e às individualidades. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que cresce muito a resistência. Eu sou muito otimista em relação à sociedade, que a gente vai vencer isso, que a gente vai construir uma sociedade mais igualitária e uma sociedade que aceite mais as expressões individuais e coletivas de expressão, de diferentes verdades, diferentes pontos de vista que nós temos na realidade. É evidente que os professores precisam ter mais espaço. Não vê um professor, por exemplo, sendo chamado para falar no Jornal Nacional sobre alguma situação específica. Muitas vezes tu chama uma pessoa que não é, um psicólogo, uma psicóloga, para falar de um processo, de alguma situação que aconteceu dentro da sala de aula. Então é importante dar autoridade para o professor em diferentes espaços, para que a gente ouça esse profissional da educação que está diretamente recebendo nos alunos, recebendo na sala de aula diferentes alunos e alunas, educandos e educandas, diferentes origens, diferentes formações. E é esse professor que tem as estratégias para conversar sobre como construir uma sociedade mais igualitária. Ou, pelo menos, pensar a contribuição dos acontecimentos de sala de aula para a resistência e para a construção de uma sociedade mais justa e menos determinista. Com certeza, mas agora nós precisamos de mais espaços para que a gente possa combater atitudes como dessa professora que foram extremamente inconsequentes e pode estar trazendo um prejuízo grande para aqueles alunos e para outras pessoas que possam servir da violência deles e delas dentro do espaço da sociedade posteriormente. O senhor vê essa popularização não, essa briga, né, que tem de ideologias presente na escola? Eu saí... Sim. Eu saí em 2019 da escola que eu trabalhava. Eu já não via muito, né? Mas, assim, essa agora, tá mais acirrado, inclusive agora, em época de eleição. Tu sabe, eu queria retornar um pouquinho, nós tivemos aquele projeto amplamente que tem que ser combatido, né? Anteprojeto, que é o Escola Sem Partido. Sim. Foi acusações sobre aí, eu vou partir para um outro lado, tipo, outros, não do município de Nova Santa Rita, onde atuo, mas no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, a gente tem muito caso dessa suposta escola sem partido, que na verdade é para colocar o partido na ignorância, né? Vai tolir a possibilidade do professor estar colocando a ciência e a possibilidade de estar construindo projetos educativos. É uma perseguição aos professores. Se fala de escola sem partido, mas não é uma perseguição, não é uma crítica à partidarização, é uma crítica a novos empoderamentos juvenis
que nem, por exemplo, as meninas feministas ou as pessoas que lutam por igualdade de gênero, até mesmo os meninos que já percebem a questão da importância do feminismo e lutam para que as mulheres tenham condições iguais às nossas, ao gênero masculino da sociedade. Surgem muito isso, questões de gênero, o empoderamento feminino é muito grande. A gente muitas vezes tem que estar administrando conflitos e fazendo as pessoas refletirem sobre o prejuízo que traz o machismo e o patriarcado, né? Esse poder de decisão que vem dentro do Brasil colônia e é concedido ao gênero masculino. Então a gente tem que desconstruir isso a todo momento, trazendo elementos históricos, né, trazendo fatos históricos que comprovem isso. A questão étnico-racial também é muito presente, mas é uma das que a gente parece que avançou mais. As pessoas parecem que não toleram mais o racismo, mesmo que ele surja a todo momento, um piadinho, sem graça, mas a gente vai lá sutilmente e às vezes com mais ênfase para tentar desconstruir esse retrocesso histórico. Isso foi uma parte positiva, né? A questão da homofobia tem que ser muito atacada também. É uma questão que a gente tem muito surgindo. E tem empoderamentos, mas muitas vezes esses empoderamentos são tratados como violência psicológica, verbal, física, muitas vezes. Então a gente tem que estar reforçando sempre essa questão da diversidade. Não sei se eu te respondi a isso, mas eu queria saber. Na tua época era bem mais difícil. Isso foi uma coisa que mudou bastante, eu esqueci de falar quando tu me fez a primeira pergunta. Hoje em dia os empoderamentos são bem mais fortes, inclusive em Nova Secretaria. Não, é que na minha época a situação de empoderamento e política não eram fortes, né? Até porque pouca gente se interessava por isso. Muitos alunos não se interessavam. E hoje que ficou mais forte. Os jovens estão muito mais interessados em questões políticas, partidárias, no caso. Isso é uma questão muito positiva. Isso é muito positivo. Muito positivo. Isso é muito positivo. A sociedade tem que caminhar para isso. Sim, que a gente consiga entender o espaço dos outros e das outras, mas que a gente também lute pelo nosso espaço de empoderamento e de liberdade de expressão. Sim, seja física, verbal. Isso é a democracia, né? Os corpos têm que ter mais liberdade. Isso. Os corpos precisam ter espaço. Isso causa angústia quando tu não pode te expressar fisicamente do jeito que tu é. Uhum. Não pode exigir um modelo, estereótipo de gênero masculino e gênero feminino. Isso causa uma pressão psicológica também, né? Sim, isso é muito prejudicial para os jovens. Isso. Essa parte que eu queria tocar, que hoje eles lutam muito pela democracia, né? Cada um tem o direito de se expressar. Só que com isso existe uma base em que a democracia só vale se for o meu lado, né? Isso tem que ser desconstruído. Não sei, entendeu? Eu trabalho isso constantemente. Desculpa, não sei se te interrompi, Matheus. Não, pode continuar. Eu trabalho isso constantemente. Uma das minhas bases fundamentais, assim, para tratar das questões Porque o que tu tem em sala de aula? Tu tem os aspectos individuais, tu olha para cada um, e tu vê ali um adolescente ou uma adolescente com seus históricos de vida, com suas problemáticas diárias. Consigo perceber quando alguém está angustiado, quando alguém está alegre, quando alguém está eufórico, entre os alunos e alunas. Isso individualmente. Coletivamente também tu consegue perceber se um grupo de uma turma que se forma, que cada turma é uma turma, né? Sim. Em cada contexto, em cada espaço. Então, consegue perceber se aquela turma tem mais traço de determinismo ou mais de cooperação. E aí tu vai construir os aspectos democráticos a partir desse primeiro diagnóstico que tu observa nos educandos e educandas. Né?
Eu já tenho 18 anos de escola. Então eu consigo, assim, perceber já bem de início as manifestações, se bem que às vezes as coisas são muito sutis e a gente não consegue observar. São aspectos que a gente tem que estar discutindo a todo momento. São coisas que tu não... Às vezes tu não consegue pegar de relance e aquilo vai aumentando. Chega um ponto em que se tu não vê, acontece alguma coisa, né? Então é bem difícil, Basta ver acredito. Basta ver? Não, basta ver o aumento dos suicídios entre os adolescentes. Esse é um aspecto. A escola tem um papel determinante, né, nessa função de perceber e, ao mesmo tempo, de perceber a opressão que se faz sobre uma pessoa ou outra. E aí isso tem que ser um caso para a equipe produtiva, um caso de orientação educacional, também, trabalhar junto com os professores, com a família e com o Estado, né, com a rede. O senhor acha que tu também não abala o professor também? Isso algumas vezes? Às vezes o professor tem que buscar alguma ajuda também? Por essa pressão de às vezes ter que trabalhar Eu vou falar por professores e professoras de maneira geral. Eu vejo muitos problemas psicológicos relatados entre os meus colegas de outras redes, que eu converso com gente de todos os lugares do estado, assim, às vezes do Brasil, aqui pela internet, e fazendo lives. Percebo muito essa angústia das pessoas não conseguindo tratar desse novo contexto cotidiano de empoderamento e também esse contexto político, né, de entre dois polos, um polo do Partido dos Trabalhadores agora e um polo do PL, do Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro. Mas também essa mudança muito grande dos educandos, as educandas fazerem muitas informações, fazerem muitos questionamentos, eu vejo os professores muito angustiados. Eu, sinceramente, a sala de aula, para mim, continua sendo uma terapia. É o lugar que eu gosto disso também. Eu faço um esforço grande para entender todos e todas e também me transformar de acordo com a mudança da sociedade. Eu me sinto muito feliz em sala de aula. Alguma outra vez acontece uma situação mais difícil, assim. Mas não são coisas que me abalam. Geralmente a sala de aula me traz muito mais tranquilidade, prazer, diálogos que eu conheço outras pessoas com ideias diferentes, do que propriamente uma angústia. O trabalho do professor é amor, né, professor? O cara tem que amar essa profissão. O profissional ele tem que amar ter aquele diálogo e construir novas pessoas, né? Colocar pra frente. A amorosidade, como dizia Paulo Freire, faz parte do processo educativo. Se tu não amar o outro e a outra, tu não consegue entendê-lo e ele também não vai te compreender. A amorosidade é ponto fundamental, só que é esse aspecto emocional de ficar feliz e tal. Existe a questão da autoridade do professor, e é uma coisa que tu não nasce sabendo, o professor não é um dom, tu tem que aprender ao longo do tempo o que tu pode fazer dentro daquele espaço que é a sala de aula. Como é que tu deve te posicionar, para te poder respeitar e daí tu vai ser respeitado. Porque tu é ali um modelo, como é que eu posso dizer? Não adianta falar de democracia e não praticar democracia. É verdade. O educando, o jovem, hoje ele está muito mais atento a te observar. Tu educa muito mais pela tua... Como é que eu posso dizer? Pelos teus gestos, pela maneira com que tu age, pelo que tu fala. O jovem te observa bem. Ele percebe se tu realmente está sendo democrático, se tu realmente não está sendo hipócrita. Tu é o exemplo, então, né? A gente tem que ter um cuidado. Tu é o exemplo, no caso. Tu vira um exemplo. Isso. Tu educa muito mais pelo exemplo do que pelo que tu diz. Porque os educandos, eles te observam no intervalo, eles observam só dos professores, eles observam como é que tu posiciona quando surge uma questão
uma questão sobre gênero, uma questão sobre política. Então ele vai te dar o retorno de uma maneira que tu age com o teu exemplo. Se tu tiver respeito pela opinião do outro e da outra, ele vai ter respeito pela tua opinião. Se tu tiver afetividade para perceber quando um adolescente ou uma criança realmente não está bem de saúde, quando tiver com uma dor de cabeça, por exemplo, eles vão entender e vão saber cooperar contigo. É uma construção. É verdade. Com a gente, quando tá lá na escola... Eu acho, na verdade, claro, que isso ficou mais intensificado, essa dificuldade de tratar dessas bipolaridades que a gente vive, né? De hoje 2 partidos políticos, 2 pessoas candidatas, 2 modelos, né? Uma sociedade, um mais conservador, do meu ponto de vista, e outro mais liberal. Um mais conservador também em termos de sociedade, outro mais que aceita mais as diferenças e tenta construir uma sociedade para todos e todas. Há uma dificuldade grande, mas claro que teve uma intensificação disso. Um momento de tensão social, de empoderamentos de alguns lados que têm que ser respeitados, empoderamento juvenis, empoderamentos adultos, mas ao mesmo tempo toda a história da humanidade é cheia de tensões. A gente, como ser humano, tem que estar preparado para viver essas tensões. Um professor tem que estar preparado para viver diferentes contextos societários. Uhum. Dentro disso, né? Aí, Opa, pode puxar. Eu acho que isso é uma das coisas que constrói o amor que tu falava antes e a paixão pela profissão de professor. É tu saber que tu vai lidar também com o imprevisível. Porque se tu fosse lidar só com o previsível, a gente voltaria para uma escola de corpos dóceis, que nem fala o Demerval Saviani. Eu não quero uma sala de corpos dóceis, eu quero uma sala de aula com pessoas que têm ideias diferentes. Esse está o desafio, aí está o prazer de ser professor. Isso é verdade. É uma sala com vários diálogos diferentes, é mais construtivo, né? E tu cria mais assuntos para poder tratar durante isso. Não fica tão monótono na sala como era. As pessoas têm, elas precisam ter religiosidades diferentes, sexualidades diferentes, culturas, etnias diferentes, pontos de vista econômicos, pontos de vista históricos diferentes. É evidente que tu vai trazer ali a ciência. Contra dados não há argumentos. Tu vai trazer dados, tu vai trazer acontecimentos reais, cientificamente comprovados historicamente. Mas então, tu vai combater toda a questão de injustiça, toda a questão do determinismo, né? Dos fascismos mesmo, dos modelos fascistas que aparecem na sala de aula hoje em dia, que a gente percebe que existe uma ponta de desejo de impor, de criar um modelo perfeito que possa ser imposto para todos e todas, de que se eu me aproprio disso eu tenho uma força, né? Isso a gente percebe, isso tem que ser combatido. Agora, a diversidade religiosa é linda. E respeitada, tem que ser respeitada também, né? Oi? E tem que ser respeitada também, Tem que ser respeitada. A gente tem que construir uma sociedade conversando sobre diferentes pontos de vista religiosos, sobre diferentes formas de culto, sobre diferentes entendimentos sobre a família, diferentes entendimentos sobre a economia. Eu tenho o meu lado, mas o bom da sala de aula é poder viver com a diversidade. Isso é verdade. Professor, não querendo mais tomar teu tempo, fazer uma consideração final. Mais uma vez, o senhor me dá uma aula. Muito obrigado, como sempre. Eu espero que esse vídeo possa ser compartilhado mesmo, porque o que foi falado aqui não tem que ser transmitido, porque a gente falou uma coisa que é verdade, tem que ter bastante engajamento, porque é uma coisa que vamos precisar no futuro, né?
E, mais uma vez, muito obrigado, né, por ajudar e por vir aqui conversar. Eu não fiz isso a primeira vez, mas tem alguma frase nesses anos todos de trabalho com amor como professor, o senhor deixa para nós ouvir? Ai, uma frase. Cara, Matheus e Elton, eu queria agradecer muito vocês, eu me sinto honrado com o convite, muito feliz pela possibilidade de estar participando, muito feliz, Matheus, por saber que tu, que foi meu aluno, um aluno educado, comprometido, está construindo um espaço tão bacana aí junto com o Elton, entendendo a importância de dar voz para os professores e para as professoras nesse contexto difícil que a gente vive. Como é que eu poderia pensar uma frase? Cara, que frase eu poderia... Me pegou agora nessa da frase. Eu ficaria com um pensamento assim, ó, do Anísio Teixeira, que foi um grande educador brasileiro do Manifesto dos Pioneiros, lá da década de 1930, que depois passou todos os anos 50 e parte dos anos 60 como uma pessoa importante, morreu de maneira trágica num acidente, que não se sabe se foi um acidente. E o Anísio Teixeira dizia que a escola é uma máquina de fazer democracia. No sentido de que a democracia deve sempre progredir e que a escola tem esse papel democratizante em todos os seus fazeres. A democracia é um esteio porque ela possibilita a escuta. E a escuta permite uma reflexão coletiva. É a única forma da nossa sociedade conseguir se reconstruir, passar por esse momento difícil que a gente está passando no Brasil, e que daqui a pouco tempo, daqui a um mês, a gente esteja vivendo um momento melhor, um momento de maior esperança, e que a escola, os professores e as professoras sejam mais valorizados, tanto financeiramente, como nas suas opiniões. Quem deve falar de sala de aula, de chão de sala mesmo, são os professores e as professoras. Não pode ser um teórico, quem vive no cotidiano. É verdade. Um abração, Matheus e Elton. Matheus, muito obrigado. Fico muito feliz pelo teu convite. Sabe que é um ex-aluno, mas que é um amigo. Pode contar comigo para tudo. Eu fiquei muito feliz de participar desse vídeo, dessa construção. Parabéns aí pelo projeto teu e do Elton. Obrigado, senhor. Mais uma vez, obrigado. E se tiver uma próxima, eu gostaria que o senhor tivesse de novo. Eu fico aberto para participar. Pode me chamar aí, que foi muito gostoso, muito prazeroso participar. Obrigadão. Abraço.